É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês nesta noite, para poder partilhar um pouco da minha experiência profissional. Uma experiência que começou há 29 anos. O jornalismo me escolheu. E eu conto um pouquinho para vocês por que o jornalismo me escolheu. Eu tinha 15 anos, era aluna do ensino médio no Colégio Rodrigues dos Santos, e eu fui participar de um evento na igreja de São Sebastião, e uma professora muito querida, professora Luciene Sardinha, naquele dia me chamou para fazer uma leitura. E quando eu usei o microfone, tinha um locutor noticiarista da rádio Ponta Negra. Ele ouviu minha voz, gostou, e na semana seguinte ele me procurou no colégio e perguntou se eu trabalhava em alguma rádio. Eu disse que não, perguntou se eu tinha vontade de trabalhar. Eles estavam precisando de uma voz feminina para apresentar os jornais da rádio, e eu aceitei o convite de ir lá para fazer um teste. Com a minha cabeça de menina, de 15 anos, eu fui muito mais para conhecer aquele ambiente de rádio, né, que eu nem imaginava como era. Fui muito mais pela curiosidade do que pensando no teste que eu ia fazer. Cheguei lá, tinham outras 30 meninas para fazer o teste, e eu saí de lá cerca de 2 horas depois, contratada para apresentar os jornais das 6 da manhã e do meio-dia. 2 semanas depois, me perguntaram se eu tinha vontade de ser repórter. Eu não sabia nem para onde ia ser repórter. Comecei a acompanhar as equipes de reportagem, e dali mais um mês depois, eu já estava indo para a rua, para campo, para fazer entrevistas. E assim o jornalismo me escolheu, porque a cada dia desses 29 anos, eu tenho mais certeza de que essa é a profissão da minha vida. Ser jornalista exige da gente muita dedicação, uma entrega. E é uma entrega que tem que ser total. A gente abdica de muita coisa, finais de semana, feriados. Quem é jornalista aqui? Alguns colegas, né? Quem trabalha em redação sabe o quão difícil é a nossa jornada diária. E muitas vezes a gente tem que abrir mão de passeios, de encontros com os amigos, de momentos com a nossa própria família. Eu sou casada há 27 anos, tenho 3 filhos, já sou avó de 2 meninas. E nesses 29 anos eu aprendi uma coisa, que informação a gente não chuta, a gente apura com rigor. E é sobre isso que eu vou contar para vocês dessa experiência desses 29 anos. De como é produzir pauta e de como é importante o trabalho de apuração. Com as redes sociais hoje, a gente é bombardeado a todo instante com informações, né? E a gente precisa ter filtro. E o nosso filtro, enquanto profissional de imprensa, não pode ser um filtro de superficialidade. A gente não pode se limitar a ler títulos, porque muitas vezes a gente recebe um material que o título não é nada atrativo, né? Então vai ter profissional que vai descartar logo de cara. Não vai ler o que tem ali de informação. E às vezes, lá no último parágrafo de um release que você recebe na sua redação, de um texto que você viu em alguma rede social, é ali que está a informação mais importante. Então, se você descarta logo de cara, você não tem como produzir dali um material de qualidade. E quando você começa a fazer esse filtro mais apurado, você começa a produzir conteúdos que são de interesse da coletividade. Porque quando você vai definir uma pauta, a primeira coisa que você tem que pensar é a quem interessa. E jornalista não pode pensar no seu umbigo. Ele tem que pensar para o todo, para a coletividade. Se interessa a um segmento, se interessa à comunidade como um todo, opa, então eu vou atrás.
Se só interessa para mim, eu não tenho por que ir produzir aquele material. Eu estou pensando só em atrair cliques para a minha página? Não. O meu pensamento tem que ser sempre no tipo de contribuição que eu estarei dando para quem está lendo o material que eu produzi. Porque o papel social do jornalismo é esse: fazer pensar, fazer refletir. E pensando nisso, existe todo um trabalho de apuração. Trabalhar com comunicação, com jornalismo, é de uma responsabilidade muito grande. A gente lida com egos, a gente lida com interesses. E eu sempre digo assim que o maior patrimônio que uma pessoa tem é o seu nome, é a sua credibilidade. Então, quando você divulga uma informação que envolve o nome de uma pessoa, de uma empresa, de uma organização, sem fazer todas as checagens necessárias, você está correndo um grande risco de destruir a imagem que uma pessoa, que uma empresa, que uma organização levou anos para construir. E na internet, apesar de exigir da gente uma apuração muito rápida, a exigência de que essa apuração seja qualificada é ainda maior. Porque quando você produz um material, ele é rapidamente compartilhado. E nem sempre a pessoa que leu a primeira informação vai voltar lá para ver de novo quando tiver sido feita uma correção. No G1, a gente tem uma preocupação muito grande com o que é publicado, porque não existe lá um botão de despublicar. Diferente de blogs, diferente de páginas em redes sociais. Se a gente comete um erro, a gente tem que comunicar a pauta nacional, que fica lá em São Paulo. E é todo um protocolo que precisa ser seguido para que seja aberta uma correção. E essa correção é feita dentro da própria matéria. A gente não vai apagar aquela matéria que já foi feita, que está lá com uma informação errada, para produzir uma nova com a informação certa. A informação certa vai ser inserida dentro de um parêntese escrito bem grande. O G1 errou. Errou ao informar. E foi tal hora, foi feita a correção. Isso é muito ruim para quem trabalha em redação. Porque todo mundo que trabalha em redação sabe que tem que checar a informação à exaustão. Apesar de toda a rapidez que a gente tem que ter para apurar. O Fábio falou aqui no começo sobre o caso Davi Amaral. Acho que vocês todos devem ter acompanhado, se não pelo G1, pelas redes sociais, pelos blogs. Foi uma cobertura difícil, que envolveu toda uma equipe, e nesse processo de apuração, a parceria ela é fundamental. Além de ter boas fontes, a gente precisa também ter colegas que confiem na gente e em quem a gente também possa confiar. Porque enquanto uma pessoa está na redação, o outro está lá na rua, fazendo esse trabalho de formiguinha, de conversar com as pessoas, de fazer fotos, de fazer vídeos, e vai municiando a redação de informações, não é? Para que a gente possa atualizar e atualizar com verdade, porque é isso que as pessoas que estão acessando a página para ler as notícias que a gente publica estão esperando, que a informação seja completa e que o que a gente está publicando seja verdade. Esse é o caso do Davi. Essa foi a primeira matéria que nós publicamos, de quando ele foi encontrado desacordado em um terreno baldio, e que a suspeita era de homofobia, uma suspeita que foi levantada pela família. Esse caso ele teve muitos desdobramentos, né? Foram mais de 10 matérias que nós produzimos. Nós fomos até o local, nós fomos até o bar onde ele esteve, onde ele foi visto, né? Antes de ser encontrado desacordado. E nós conseguimos os vídeos lá do bar até antes da polícia. Tá? E um dos vídeos, inclusive, fomos nós que cedemos para a polícia, e a partir daí se intensificou a investigação com a entrada da divisão de homicídios no caso, porque até então
era só o delegado de plantão que estava. Essa foi uma das últimas matérias que nós publicamos depois da prisão do agressor, né, que confessou o espancamento. Uma declaração muito forte, que realmente caracterizou que a motivação do crime foi homofobia, né? Ele deu em cima de mim e eu não gostei. A gente, em frente a uma pessoa que é acusada de um crime, quando ela faz uma confissão e uma declaração muito forte como essa, a gente tem que ser muito profissional. Ter o filtro, respirar, ter calma quando vai escrever e pensar que tem duas famílias em sofrimento. A família de quem perdeu o seu ente querido e a família de quem assumiu ter cometido aquele crime. Não cabe ao jornalista fazer pré-julgamento. Não cabe ao jornalista condenar nem rotular ninguém. Para isso existe Ministério Público, existe Justiça, existe Polícia. Os processos, eles podem ser lentos, mas não somos nós, dentro das redações, que vamos condenar ninguém e nem dizer que determinada conduta é certa ou é errada. Esse caso é sobre a parceria na apuração. O naufrágio do rebocador da Bertolini, que completou 1 ano no ano passado, aconteceu lá em Óbidos. Nós não temos correspondente em Óbidos. Então, nós precisamos contar com o apoio de pessoas que estavam lá, dos familiares que acompanharam, que foram muito solícitos em nos repassar as informações. Foi um trabalho muito difícil, desgastante. Havia toda uma comoção, né, porque as famílias queriam uma resposta, queriam os corpos dos seus entes queridos para dar um sepultamento digno. Então, a gente tem que ter toda uma habilidade para poder tratar sobre esses casos, né? Saber como abordar as famílias num momento tão difícil e fazer contato com a empresa, fazer contato com defesa, de ambas as partes. E nós contamos também com a parceria da nossa equipe da TV Tapajós, que foi lá para o local acompanhar os últimos dias, que foi o içamento do rebocador, a remoção dos corpos das vítimas. Débora Rodrigues foi para lá, junto com o cinegrafista, e nos municiava a todo instante com as informações. Então, o olhar de quem está no local sempre vai ser um olhar mais apurado do que quem está dentro da redação. Eu insisto muito com a minha equipe para ir para a rua, para fazer externa, porque a gente experiencia situações que dentro da redação não vão nos chegar. Chegam as informações, mas aquilo que a gente vê, né, um olhar, um gesto de uma pessoa diz muita coisa e ajuda a contextualizar uma história. Essa matéria é um exemplo de quando a gente tem uma pauta na cabeça e a gente recebe uma informação de um entrevistado que vai ter um desdobramento, né, e vai gerar uma outra matéria. Eu fui fazer uma entrevista com a coordenadora do CAPES, que é o Centro de Atendimento Psicossocial do Estado, e a pauta era sobre a programação do Janeiro Branco, que faz abordagem sobre saúde mental. E, conversando com ela, perguntei das dificuldades do trabalho, se tinha alguma coisa que preocupasse a equipe multiprofissional daquele CAPES com relação à falta de estrutura para o atendimento. E ela disse que o que mais estava preocupando era o número crescente de crianças em Santarém que apresentam transtornos mentais. O adoecimento de crianças, principalmente com depressão. Crianças de 5 a 10 anos de idade. E aquilo me chamou muito a atenção naquele momento. Porque no dia a dia da redação e da nossa vida mesmo cotidiana, não nos passa pela cabeça que crianças sofram de depressão, né? E às vezes está ali do nosso lado, está na nossa casa, e a gente não tem essa percepção. E ela disse que o que mais preocupava, além desse número crescente de crianças com adoecimento por transtornos mentais,
é o fato de Santarém, sendo o segundo maior município do estado, não ter um CAPSI, que é o CAPS para cuidar de crianças com transtornos mentais. Embora já haja uma recomendação do Ministério Público, embora já haja todo um processo no Ministério da Saúde, e aí eu perguntei para ela, o que está faltando, coordenadora, para que esse CAPS seja instalado? Aí ela disse, é vontade política, porque todos os encaminhamentos necessários já foram feitos, falta vontade política. E aí fiz a matéria, e dias depois eu recebi uma notícia de que essa matéria tinha sido compartilhada na página da Sociedade Brasileira de Saúde Mental. Isso, para quem é jornalista, para quem tem a vivência do jornalismo, é um prêmio, porque é uma instituição acreditada, Sociedade Brasileira de Saúde Mental. Ela compartilhou uma matéria feita no interior da Amazônia, por conta do olhar de preocupação da coordenadora de um CAPS e de quem ouviu essa informação e soube como contextualizar. E além de compartilhar a matéria, pode passar, foi esse o compartilhamento que eles fizeram, e abaixo colocaram um comentário de que, apesar do adoecimento das crianças, que não é uma questão só aqui de Santarém, no Brasil todo se tem vivenciado isso cada vez mais, e são crianças de todas as classes sociais. E quando se tem um número tão crescente de crianças passando por esse problema, a gente vê o sucateamento da saúde, a falta de investimentos e o fechamento de CAPs pelo Brasil afora. Então, o nosso papel, quando a gente contextualiza uma história, é de fazer pensar, é de gerar discussão, é de buscar soluções. Então, a dica que eu posso dar para os meus colegas que trabalham com jornalismo, que trabalham com comunicação, é responsabilidade na apuração rigorosa, criteriosa, praticar mais a empatia, olhar a dor do outro, se colocar no lugar do outro. Eu sei que não é fácil, porque no nosso dia a dia a gente se depara com situações realmente muito difíceis. A gente acaba ficando com o coração um pouco endurecido. Teve uma época que eu fiz, bem no começo da profissão, cobertura da área policial. Só cobertura da área policial. Eu chegava 6 horas da manhã no IML, cansei de ver corpos abertos em cima da pedra, de ir em locais onde tinham acontecido assassinatos e ver as pessoas lá mortas e das piores maneiras possíveis. E isso vai engrossando o nosso couro, vai tirando da gente a sensibilidade, e chega uma hora que você não consegue mais se comover com nada. Então, quando você estiver nesse nível de desgaste emocional, você tem que parar, repensar a sua vida pessoal, a sua vida profissional, e voltar a praticar a empatia. Se colocar sempre no lugar do outro. Porque se eu não gostaria de ver o cadáver de um parente meu estampado em nenhum site, em nenhum blog, eu não vou fazer isso com o familiar de quem quer que seja. Porque muito mais do que cliques, né, a gente tem que ter responsabilidade social. E a nossa responsabilidade está para além de só produzir a notícia, de só informar. Porque o jornalista é e sempre foi para fazer pensar, para provocar reflexões. Muito obrigada.